A pauta agora é como pensa o brasileiro. A Quest divulgou uma nova pesquisa de intenção de voto para a disputa da presidência da República no ano que vem. E o presidente Lula mantém a liderança em todos os eventuais cenários de primeiro e segundo turnos. A gente separou para você essa pesquisa para que você possa entender o que a gente está falando. Lembrando que a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A gente separou especificamente os cenários do segundo turno para que você possa entender a diferença entre os pontos percentuais em cada um dos candidatos que foram simulados com o presidente Lula. Então, aqui a gente tem o presidente Lula. Para você ter uma ideia, nós vamos começar assim, ó. Olha aqui, Ciro Gomes, depois Bolsonaro e Tarcísio. É assim que você vai entender. Então, na simulação de segundo turno, a diferença menor é entre Lula e Ciro Gomes. 9 pontos. Depois, o presidente Lula, num cenário com Bolsonaro, teria uma diferença de mais 10 pontos. Sempre mais. Então, Lula tem mais 9 pontos do que Ciro Gomes, mais 10 pontos do que Bolsonaro, mais 12 pontos do que Tarcísio de Freitas, mais 12 pontos do que Michele Bolsonaro, mais 13 pontos do que Ratinho Júnior, mais 15 pontos do que Romeu Zema, mais 15 pontos do que Ronaldo Caiado, mais 15 pontos sobre Eduardo Bolsonaro e mais 23 pontos sobre Eduardo Leite. Então, nessa simulação aqui, de acordo com a pesquisa Quest, o presidente Lula vence todos esses adversários em simulações de segundo turno. Então, você entendeu que essa é a diferença que a gente está te mostrando, começando por Ciro Gomes e acabando em Eduardo Leite. Voltando para cá, para que a gente possa ouvir, então, a Ana Flor sobre o que chamou mais a atenção dela em relação a essas simulações feitas pela Quest em primeiro e segundo turno. Presidente Lula, que vem ganhando fôlego, né, nas últimas pesquisas. Pois é, Marcelo, tem pontos, claro, positivos para o governo. Quer dizer, a pesquisa da Quest nessa semana vem mostrando uma recuperação na avaliação de Lula. E o que a gente consegue ver aqui é uma simulação há um ano da eleição com 9 cenários e Lula numa grande vantagem em relação aos demais. Mas o que me chamou a atenção é que Lula não consegue captar toda a aprovação do seu governo. E, ao mesmo tempo em que a oposição não consegue captar toda a rejeição ao governo também. Então, Lula tem uma força como presidente, claro, e como um governo que está acertando o passo, está começando a fazer entregas que vão ser importantes no ano que vem para a eleição. Tem programas como um que distribui gás para quem está no cadastro único, tem programa de luz, isenção inclusive da conta de luz para a população de mais baixa renda e teve a aprovação da isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5 mil. Isso tudo vai ajudar Lula, ou deve ajudar com muita clareza, como ajuda ações que a gente sempre vê presidentes que tentam a reeleição ou eleger seu sucessor. Agora, o que me chamou também a atenção aqui? Vamos olhar para o outro lado. Entre os mais rejeitados, né, a gente tem Eduardo Bolsonaro, que é também um dos cenários analisados pela Quest, como o mais rejeitado. Ele é conhecido por 68% dos eleitores entrevistados e rejeitado por 68%. Quer dizer, toda a ação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, que ele começou fazendo justamente numa tentativa de se promover como um sucessor do seu pai, como grande nome da oposição e para tentar ser candidato à presidência, isso cai por terra. Primeiro, ele está complicado pelo viés jurídico. E depois, agora, há uma rejeição gigantesca a tudo que ele está fazendo lá fora. Então, acho importante, porque quando a gente ouve no governo e analistas políticos de o quanto Eduardo Bolsonaro mais ajudou o governo nessa construção das sanções contra o Brasil do que atrapalhou e construiu o seu próprio nome. Acho fatores interessantes de a gente analisar, sempre lembrando que a gente está a um ano da eleição, né, Marcelo? São nomes ali também, grande maioria desconhecidos ainda da população e podem se recuperar. A gente vê que Lula tem uma rejeição de 51%. Ela é proibitiva se a gente tivesse num momento já eleitoral. Maria Cristina, você também quer olhar desses candidatos que já apresenta um certo desgaste. A Ana Flor nos cita ali Eduardo Bolsonaro, por exemplo.
Sim, Marcelo, a rejeição da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, não é desprezível, é uma rejeição, a do Eduardo Bolsonaro é de 68%, a rejeição da ex-primeira-dama é de 61%, mas isso também parece se dever ao grau de conhecimento dela, que é impressionante. Eu, pelo menos, fiquei surpreendida que apenas 12% da população não a conhecem. É um número que só é mais baixo dos nomes da oposição do que a do marido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, é uma rejeição que guarda relação com o grau de conhecimento. O governador Tarcísio de Freitas, por exemplo, ele tem uma rejeição muito mais baixa, uma rejeição de 41%, mas 33% dos brasileiros não o conhecem. Agora, tirando essa rejeição, Marcelo, eu diria que o nome da ex-primeira-dama, ele aparece nessa pesquisa como um nome bastante competitivo, o que pode levar o ex-presidente Jair Bolsonaro, lá em abril, quando ele deve decidir o que é que ele vai fazer, a quem ele vai apoiar, de fato resistir a essa pressão do Centrão por um apoio ao governador Tarcísio de Freitas, porque é um nome competitivo inclusive em relação ao governador Tarcísio de Freitas, que perdeu, como a gente mostrou nessa tabela, na última pesquisa, a diferença do presidente Lula para o governador Tarcísio de Freitas era de 8 pontos, passou a ser 12. Então, abriu-se aí, foi a diferença mais substantiva da pesquisa de setembro para cá, foram esses 4 pontos que se abriram em relação ao Tarcísio. E por quê? Bem, o Tarcísio, ao longo desse período, sofreu bastante desgaste. Primeiro, no 7 de setembro, em que ele chamou os ministros do Supremo de tiranos, e ocupou aquele palanque do 7 de setembro de uma condição meio de ouvir ali uma reprimenda do pastor Silas Malafaia. Depois, sucessivas operações aqui da Polícia Federal, da Receita Federal, inclusive do Ministério Público de São Paulo, que deixaram explícita a infiltração do crime organizado na economia paulista, de combustíveis e das fintechs. E, por fim, esse episódio aí da Coca-Cola, em que o governador cometeu essa infelicidade, do qual ele já se desculpou, aliás, em relação a que ele se preocuparia com metanol quando as pessoas que tomam Coca-Cola começassem a morrer. Então, enfim, essa série de eventos pode ter afetado, de fato, a imagem do governador, e a Michele de Freitas, ela é muito mais comedida, ela mede muito mais as palavras. Então, ela é uma rejeição afetada pelo grau de conhecimento, mas não pela exposição pública que ela tem tido. E você, Flávio, o que te chamou a atenção? Me chamou a atenção a oscilação naquela pergunta da Quest sobre se os brasileiros acham que Lula deve ou não ser candidato. De março, e acho que a gente tem uma tela, Marcelo, de março para cá, a proporção de brasileiros que diziam que Lula não deveria ser candidato caiu de 66% para 56%. 10 pontos percentuais, em que pese o fato de que a maioria ainda acha que o presidente não deve ser candidato a um 4º mandato. Agora, os mesmos 10 pontos aumentaram nos que dizem que Lula deve ser candidato. Isso guarda muita relação com o aumento de popularidade e queda de rejeição que nós vimos na pesquisa de ontem e que, de fato, segundo o próprio Felipe Nunes da Quest, recoloca Lula nessa disputa. Ao mesmo tempo, eu queria chamar a atenção para o grupo de eleitores, também na mesma pergunta, autodenominados independentes. A Quest divide o eleitorado em 5 grupos, que é o bolsonarista, o direita não bolsonarista ou não necessariamente bolsonarista, independentes, esquerda não lulista e lulista. É esse o espectro. E também entre esses independentes, que são tidos como aqueles eleitores pendulares que efetivamente decidem eleição, aumentou também a proporção que dizem que Lula deve ser candidato.
claro que numa proporção diferente do geral, pela influência dos lulistas e dos eleitores de esquerda, mas eles caíram de 73% para 66%, que acham que Lula não deve ser candidato, e subiram de 22% para 31%, quase 10 pontos também, os que consideram que Lula deve ser candidato. Essa é uma medida que sugere ou confirma, ratifica esse ganho de popularidade com a crise recente, com o IR, mas, sobretudo, com essa questão envolvendo as sanções americanas e o empreendimento de Eduardo Bolsonaro contra o Brasil.